Muita coisa para a gente analisar. Felizmente a gente está aqui então com o diretor da Quest, Felipe Nunes, com a gente ao vivo aqui no UOL, a quem eu já agradeço a participação. Mas é muito interessante, Felipe, já queria começar aqui com você. A gente estava brincando aqui sobre como, de certa forma, esse teor bolsonarista está em todas as discussões que a gente traz aqui. Eu queria entender um pouquinho o recorte da pesquisa aí, então, de fazer essa comparação frente a estados liderados aí por nomes que têm uma certa herança do bolsonarismo. Boa tarde para você. Boa tarde, Natália. Eu fiquei preocupado com você aí, lendo esse tanto de número. Eu falei, vai perder o fôlego. A gente Eu dá aqui, fiquei ó, uma preocupado aí com respiradinha e você. vai. Mas eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa noite, boa tarde ao Thales, ao Coach. Coach, quero dizer que estava te ouvindo aqui e gravei, viu, essa parte que você disse que eu entendo de alguma coisa. Para mim é uma honra ouvir isso de uma pessoa tão importante como você. Muito obrigado. Natália, a pesquisa Quest, que é encomendada pela Genial Investimentos, é a pesquisa que mais fez levantamento sobre a avaliação do governo do presidente Lula. Né? A gente já temos 7 rodadas dessa pesquisa nacionais, desde o começo do governo, e nas discussões que nós temos para compreender o cenário político brasileiro, a gente começou a discutir como é que este governo se apresenta nos 4 estados que nos parecem fundamentais para entender o que pode vir a acontecer em 2026. É daí que surgiu a ideia de passarmos a monitorar também nos governos estaduais o desempenho de Lula e desses que podem ser os herdeiros do espólio do bolsonarismo. Né? São Paulo, que é o maior colégio eleitoral brasileiro, estado governado pelo Tarcísio, um aliado de Bolsonaro. Minas Gerais, que é o principal campo de batalha no Brasil. Não é à toa que quem vence em Minas consegue vencer no Brasil, então é importante entender o estado de Minas Gerais com cuidado. O estado de Goiás, que tem um candidato a presidente já declarado, Ronaldo Caiado não esconde ninguém o seu desejo de competir. E o Ratinho Júnior, que embora esteja no PSD, que é aliado do governo federal, mas que também está no governo do Tarcísio, é um nome que às vezes é especulado como um possível nome que pode aí competir nacionalmente. Então, a ideia, Natália, era compreender como é que o eleitorado desses 4 importantes estados estão enxergando a realidade política brasileira nacional e local. E o que a gente encontra? Por um lado, governadores muito bem avaliados, né? O Tarcísio e Zema com 62% cada um de aprovação, Ratinho com mais de 70% e Caiado com mais de 80%. Por outro lado, o governo do presidente Lula aprovado num percentual acima do percentual de votos totais que Lula obteve na eleição de 22. Ou seja, se por um lado Lula conseguiu garantir seu eleitorado e ampliar um pouco na direção daqueles eleitores que preferiram não votar ou votaram branco e nulo na eleição passada, por outro lado, os 4 governadores mostram uma força política, um capital político forte, o que obviamente desenha um cenário eleitoral muito interessante se a gente, né, faz cruzamentos, análises a partir desses dados. Saldo Felipe, positivo. qual que é, Por favor, pode. qual que é a principal diferença que você notou entre essa pesquisa de agora, as anteriores que você fez e as que saíram nas últimas semanas do Datafolha e de outros institutos? Qual foi a novidade dessa pesquisa? Pô, acho que a primeira novidade é o fato de termos uma avaliação precisa é, de qual é o capital político real dos adversários do Lula. Né? Porque, como eu disse, até aqui o foco estava todo concentrado em qual o desempenho do governo, o que o governo tem que fazer para melhorar, né? Em que áreas, em que ações. Falou-se muito de comunicação, falou-se muito de agenda de inflação, de evangélicos. Mas e do outro lado? Né? Do outro lado do abismo? Como é que funciona o trabalho desses que podem ser os adversários de Lula em 26? Considerando aqui, claro, que Lula né, tem todas as condições de ser candidato à reeleição. E o que a gente encontra, Coach? Por exemplo, a gente encontra que, embora Tarcísio de Freitas seja um governador muito bem avaliado,
a avaliação que os paulistas fazem da segurança pública no Estado pode ser um calcanhar de Aquiles para ele. Enquanto, por outro lado, o Ronaldo Caiado, que tem aí uma aprovação, né, de quase 90%, tem uma gestão de segurança pública super bem avaliada. Então, na disputa entre eles, o tema segurança pode fazer a diferença. Outro tema importante da pesquisa, que eu acho que nos faz pensar sobre o cenário, Couto, quando a gente compara o grau de conhecimento dos possíveis candidatos em 26, a gente percebe que Lula e Bolsonaro são conhecidos por todo mundo. Mas Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho são muito conhecidos dentro dos seus estados, mas altamente desconhecidos fora dos seus estados, sinalizando que há aí, obviamente, um trabalho enorme ainda a ser feito, né? Então, eu acho que a gente jogou luz nessa pesquisa exatamente sobre o potencial e as fragilidades que o campo bolsonarista vai ter, Uhum. dada a inelegibilidade de Bolsonaro.